Do arco final de Bleach, eu não estava esperando nada diferente de uma verdadeira tragédia, e aqui eu tô falando no sentido ruim do termo mesmo. Tanto pelo alarido das redes sociais, que convencionou tratar a Guerra Quincy como uma das piores, se não a pior parte do mangá de Bleach, quanto pelo fato de os próprios fãs buscarem o tempo todo justificativas para livrar um pouco a cara dessa saga, como os problemas de saúde do autor, por todo lado que eu olhava, tudo indicava que esse último arco era bastante ruim. Some-se a isso o fato de ser uma história de guerra, o que, conhecendo Tite Kubo, indica que nós teríamos aquela que é a pior característica de Bleach, que são as sequências intermináveis de lutas genéricas, e está dada a receita da desgraça. Foi com essa mentalidade de esperar pelo pior que eu cheguei para encarar a Guerra Quincy, mas para minha enorme surpresa, não foi nada disso que eu encontrei, ao menos nas primeiras partes do arco. Não há aqui nenhum tipo de atrocidade ou crime inafiançável contra o bom gosto, e nem mesmo o tão temido corredor de lutas aconteceu nos primeiros capítulos dessa saga. Antes, Tite Kubo buscou trabalhar vários elementos distintos ao mesmo tempo, e posso dizer aliviado, o fez com muita categoria. Há sim alguns percalços aqui e ali, e que eu pretendo trazer para vocês aqui no vídeo de hoje, mas no geral a Guerra Quincy começa com o pé direito. Hoje, analisaremos até o fatídico capítulo The Blades Me, que é o 542, né, que foi o que a primeira parte do anime cobriu, né. Antes de começarmos, peço sinceras desculpas pelo atraso do vídeo, que como vocês sabem deveria ter saído na segunda-feira. Espero que eu consiga compensar o atraso com qualidade para vocês. E já deixo aqui o pedido do bom e velho like, e para que você se inscreva no canal se ainda não for, para receber semanalmente vídeos analisando anime e mangá. Compartilha o vídeo com a comunidade de Bleach para ajudar o canal a crescer, até porque hoje eu vou elogiar uma parte que geralmente é criticada, então acho que a rapaziada vai ficar feliz. É um vídeo bom para você compartilhar com aquele fanboy de Bleach que tu conhece. Dito isso, vamos adiante. Eu disse que a Guerra Quincy começa com o pé direito, mas na verdade eu acho que a melhor expressão para designar principalmente os primeiros capítulos desse arco é que ele já inicia ligado no 220, porque o Kubo já começa essa saga em ritmo muito acelerado, colocando vários elementos ao mesmo tempo e buscando gerar emoções as mais diversas no leitor. Temos aqui então um princípio de mistério acerca desse novo grupo que surgiu para ameaçar a Soul Society, também um mistério sobre o desaparecimento dos moradores daqueles vilarejos no entorno da Sociedade das Almas. Também misteriosa é a invasão de um indivíduo estranho com objetivos desconhecidos no quarto do Ichigo e a certeza de que todos esses eventos estão interligados de alguma forma. Temos por fim uma invasão inesperada na Soul Society, que por sua vez leva à morte de vários Shinigami, entre eles o braço direito do próprio Yamamoto. Após o rápido estabelecimento de todas essas coisas, já emendamos com a luta entre o Ichigo e o Esquisito, que descobrimos ser um arrancar, e a partir daí o autor vai desvendando os mistérios aos poucos e nos dando mais contexto acerca do que está acontecendo. Mas perceba que o arco já começa bastante acelerado, sem tempo para respiro e com vários elementos colocados um após o outro para gerar o engajamento imediato. Nada disso, porém, é acelerado demais a ponto de não ter impacto. Pelo contrário, os eventos que aqui ocorrem têm bastante peso e passam com eficiência a sensação do Shinigami diante de todas essas coisas simultâneas que estavam acontecendo. A Soul Society estava quase que completamente perdida em relação àquela situação, e isso é transmitido de maneira bastante correta pelo autor no início da saga. Mas há ainda outra característica muito interessante em relação a esse frenético início de arco, que é o fato de que o Kubo buscou evocar vários sentimentos diferentes no público e todos eles de maneira bastante rápida, justamente porque cada evento desses puxa o leitor em uma direção diferente. Toda a parte de mistério que eu mencionei, acerca da identidade dos novos inimigos, do esquisito que invade o quarto do Ichigo, da destruição repentina dos Hollow e do sumiço dos moradores dos vilarejos, tudo isso traz o sentimento de apreensão ao público, a curiosidade de saber o que está acontecendo, ao mesmo tempo em que o deixa aturdido por não conseguir acompanhar o ritmo dos eventos que vão rapidamente se sucedendo. Em uma palavra, é o que eu disse na parte anterior, o leitor fica tal qual os personagens Shinigami nessa parte, meio que perdido no vórtice incessante de acontecimentos, e isso não é um defeito. Antes o contrário, esse é um dos maiores méritos desse início de arco, que conforme eu já disse, gera engajamento quase que imediato por parte do público. Após isso, nós temos o sentimento do puro e simples choque causado pela invasão repentina dos Quincy dentro da Soul Society, não só por ser essa invasão inesperada, como pelo fato de que os inimigos já chegam arrepiando tudo, matando geral e conseguindo assassinar até mesmo o fiel escudeiro do velho Yamamoto. Então nós já estávamos meio aturdidos com o ritmo frenético da coisa, e aí de repente vem essa invasão e consequente declaração de guerra por parte dos Quincy contra o Shinigami. Esse trecho gera um choque, como eu disse, e termina trazendo um certo temor, porque nós fomos apresentados ao terror do poder dos Quincy.
Nós sabemos do que eles são capazes. Nós sabemos a destruição que eles podem fazer porque eles já chegam botando pra torar em cima de todo mundo, né? E a Soul Society parece não ter meios para se defender apropriadamente. A partir daí, a partir do momento em que sabemos que vai haver uma guerra desabrida entre eles e o Shinigami, nós temos todos os motivos para temer pela vida destes últimos, porque eles parecem muito atrás em termos de poderio. Então o temor é outro sentimento que o Kubo consegue gerar nesse início. Mas existe também uma certa melancolia, representada aqui pelo velho Yamamoto. Esse é um trecho muito interessante do enredo, porque a melancolia é um sentimento que não combina muito com o ritmo frenético do início do arco. A melancolia é mais contemplativa, mais lenta, ela requer um pouco mais de quietude para se expressar adequadamente. Apesar disso, creio que o autor soube magistralmente encaixar esse sentimento dentro do andamento acelerado do início da saga. E ele o fez mediante uma exploração da tristeza do velho Yamamoto. Veja, após o primeiro ataque dos Quincy, é evidente que a tristeza tinha tomado conta da Soul Society, até porque muitas foram as baixas geradas pelos inimigos. Para nós, público, porém, quase todos ali eram personagens aleatórios, acerca dos quais não nos importávamos, porque não os conhecíamos, né? Aí é que entra o Yamamoto como personagem relevante que representa a melancolia de todos os Shinigami naquele momento. Com o velho sim nós nos importamos e sabemos do seu comportamento geralmente estoico, né? Ele é um cara que está sempre com o peito estufado para a batalha, independentemente das perdas que ele sofra, né? Ele é um guerreiro, ele é talhado na guerra. Ao percebermos que a morte de seu escudeiro e dos demais abalou até a esse homem verdadeiramente, sentimos então o peso da tristeza que estava ali instalada. Para além do mérito de ter conseguido encaixar um sentimento de tristeza dentro de uma parte de enredo acelerado, outro grande acerto do Kubo aqui foi de ter obtido êxito em nos fazer sentir o peso da perda de um personagem que até aquele momento tinha feito pouca coisa na história, que é o braço direito do Yamamoto. Eu nem sei se ele já tinha aparecido no mangá, mas posso dizer com certeza que grande coisa ele não tinha feito até então, né? Se tivesse aparecido não fez nada demais. Ainda assim, a perda dele carrega um peso difícil de explicar, porque é basicamente a perda daquilo que nem sabíamos que tínhamos. Mas a ligação dele com o velho é tão bem trabalhada e o seu exemplo de lealdade e de honra é tão comovente que não conseguimos não sentir pelo Yamamoto e também não conseguimos não sentir a perda do próprio Shojiro, guerreiro de muito valor que foi brutalmente assassinado pelos Quincy. Resumindo a ópera, ponto pro Kubo por ter conseguido encaixar um momento genuinamente triste no meio do caos e por ter feito isso mediante um personagem quase desconhecido do público. O quadro no qual, acho que é o Byakuya fala que o velho Yamamoto está tomado por uma tristeza inominável, né? Uma tristeza incompreensível, é um quadro muito forte e muito bonito, gostei mesmo. Depois da apreensão por conta dos mistérios, depois do puro e simples choque devido à invasão repentina e brutal dos Quincy, e depois da tristeza por conta de todas as perdas ocorridas no ataque inimigo e simbolizado pela tristeza do velho pela perda do Shojiro, e depois ainda por fim do temor causado pela ameaça de um novo ataque, a próxima emoção causada por esse frenético arco é o desespero puro e simples, precisamente no momento que se concretiza a nova invasão do exército dos Sternritter, acerca da qual eu falarei mais daqui a pouquinho. Por hora, só quero concluir esse longo ponto ao dizer que essa é uma característica que muito me chamou a atenção no começo da Guerra Quincy. Não só os acontecimentos são muito velozes, mas cada um deles evoca um sentimento diferente no leitor, o que traz uma carga dramática muito interessante para todo esse trecho da história, ainda mais pela variedade desses sentimentos. Você tem momentos de muito intensa apreensão, muito intensa melancolia, muito intenso temor e por aí vai. Então é um arco que realmente começa no 220, tanto na velocidade quanto nas emoções geradas. Passando para o próximo ponto, outra coisa que me gerou interesse aqui nesse arco foi o fato de a participação do Ichigo nesse conflito ser central, como seria de se esperar, porque ele é o herói da história, mas o modo como ele realmente entra na querela é quase que completamente lateral. Na prática, ele adentrou na guerra no momento em que foi até o Ecomundo para salvar um daqueles amigos lá da Anel, depois que ela veio ao mundo dos humanos chorando e pedindo por ajuda. Todo esse trecho da missão de resgate em Ecomundo estava acontecendo em paralelo aos acontecimentos mais essenciais envolvendo os ataques à Soul Society. Então você tem o coração daquela parte do enredo que é a invasão dos Sternritter à Soul Society, a invasão dos Quincy no geral à Soul Society e todo o arrepio que ele estava causando lá dentro. Ao mesmo tempo estava lá o Ichigo em Ecomundo, em outro lugar, fazendo uma outra coisa que tinha a ver com os Quincy, obviamente, mas entrando nesse conflito de uma maneira lateral, como que pela porta dos fundos, né? Então é nesse sentido que eu digo que ele adentrou incidentalmente na confusão. Ele adentrou num pequeno núcleo que estava mais ou menos separado do núcleo geral e principal daquele arco. Só que, obviamente, a participação dele é essencial nessa guerra, já nesse momento,
porque é após saber que o Ichigo está em Wekumundo que o Rei Quincy decide pela invasão definitiva à Soul Society. Justamente porque nessa ocasião ele não teria que lidar com o Ichigo e seus problemáticos poderes, né? Eles da Sternhitten não teriam que lidar com o Ichigo e seus problemáticos poderes, porque ele estava ocupado lá em Wekumundo tentando salvar o amigo da Nel. Então, estruturalmente, essa é uma parte bem interessante, porque ao mesmo tempo em que o protagonista da história é essencial para o enredo dessa parte, ou seja, é porque o Ichigo está fazendo alguma coisa que os vilões resolvem se mexer, então ele é importante, ele entra de uma maneira muito alheia ao conflito principal da história naquele momento. As duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele é central, mas ele entra meio que lateralmente. É interessante. É um trecho bem curioso, mas que adiciona um pouco de variedade ao que geralmente acontece em Bleach, onde quase sempre o centro da confusão tem a ver diretamente com Ichigo ou com alguns de seus amigos, o que faz com que o herói esteja sempre colocado no olho do furacão. Aqui ele vai pro olho do furacão, mas não no início. Então geralmente Bleach é assim, os caras sequestraram a Rukia, pronto, então o Ichigo está diretamente envolvido. Sequestraram a Orihime, o Ichigo está diretamente envolvido. Ou então ele é mais central ainda, os caras estão atrás dele, tipo o arco de Fullbringer e tal. Aqui não, aqui ele é importante, ele é decisivo no plano dos Quincy, mas o modo como ele entra é curioso, né? Ele entra num foco pequeno de Quincy ali, que tá dominando o Wekumundo só pra pegar uns arranca e usar como bucha de canhão. E aí ele aparece lá. E isso influencia diretamente no grande esquema das coisas, né? Porque o Ichigo está diretamente ligado ao grande esquema das coisas. Então é muito interessante essa dualidade aí. Falemos agora da invasão propriamente dita. Vou confessar aqui para vocês que eu estava com receio de como seria feita essa parte, pelos motivos que eu já disse aqui 200 vezes ao longo desses vídeos de Bleach. Os piores momentos da obra acontecem quando o Kubo começa a colocar um monte de luta uma atrás da outra e termina tornando o enredo repetitivo pelo fato de que ele tem pouco repertório na hora de escrever combates. Foi esse o principal problema que fez com que o arco de Wekumundo fosse chatíssimo. Foi esse o principal problema do arco de Fullbring, e mesmo a Guerra de Karakura, que eu aqui elogiei, só se sustentou pela mera curiosidade de conhecermos os poderes do Shinigami que ainda não tinham sido mostrados. O que não poderia ser um fato nessa Guerra Quincy, justamente porque a gente já conheceu um monte de coisa lá na Guerra de Karakura, então ficou pouco Shinigami pra gente conhecer os poderes aqui nesse novo combate, então ele não poderia se valer disso para fazer as lutas aqui serem mais interessantes, né? Em resumo, essa nova sequência de lutas tinha tudo para representar uma enorme queda na qualidade do arco, depois do excelente início que tinha sido estabelecido. Para minha positiva surpresa, porém, não foi nada disso que realmente ocorreu. O que aconteceu em verdade foi o cumprimento da promessa que tinha sido feita anteriormente no enredo. Como eu disse, a expectativa de uma nova invasão Quincy gerava o sentimento de desespero no leitor, dada a diferença de poderes entre a elite dos inimigos e os Shinigami, conforme tinha sido mostrado na primeira invasão. A consolidação desse desespero era a promessa feita pelo autor a seu público, e é exatamente isso que ele nos entrega no primeiro round da guerra. O que se vê ali é um verdadeiro massacre de Shinigami, um monte de guerreiro caindo por terra, todos completamente impotentes perante os novos inimigos e pateticamente rezando desesperados pro Ichigo chegar para salvá-los. Até um indivíduo como o Byakuya não teve chances diante da nova ameaça, ficando à beira da morte, que aliás eu vou falar disso já já. Realmente o Kubo armou várias batalhas no arco e parecia que ele vinha com a chatice de sempre de novo, mas não foi isso que ele fez. Ele se manteve coerente com a forte carga emocional dessa saga e trouxe o desespero completo aos Shinigami e ao público, obviamente, que ali já não tinha garantias de que nenhum de seus personagens tão amados realmente permaneceriam vivos diante da nova investida da armada dos Quincy. Ou seja, o desespero tomou de conta, né? Quem me garante que, sei lá, o Capitão Shinigami favorito meu não vai morrer nessa batalha? Então, esse desespero foi uma coisa linda. Lá vem eu, né? Lá vem o dono do canal Psicopata por Tragédia, Desgraça e Dor e Morte e Destruição, dizendo que essa cena de desespero foi uma coisa linda. Mas foi uma coisa linda. É muito carregada emocionalmente e eu gostei bastante. É muito melhor do que as chatices das lutas de Wekumundo. Pra não dizer que o massacre foi completo, o Kenpachi passou o zaralho em cima de todo mundo, né? Honrando o seu próprio nome de Kenpachi Zaralho. Ele zaralhou pra cima de todos. Só que também ele foi derrotado muito facilmente pelo suposto Rei Quincy. Na prática, a Soul Society não teve reação diante do adversário, e isso tudo é muito legal, porque eu sou meio maluco, e também porque mantém a temperatura do arco quentíssima, ao invés de se tornar uma chatice tremenda como geralmente acontece nessas sequências de luta de Bleach. Por falar em temperatura quentíssima, temos a luta do véio, né? E aqui eu não tô fazendo nenhum tipo de trocadilho. Eu tô dizendo apenas que é uma excelente luta, que é curta, mas é muito marcante conforme costuma acontecer com o véio Yamamoto. Mas se você quiser levar como trocadilho, pode ser também, eu acho que funciona.
funciona, né? Ele manteve a temperatura quentíssima, entendeu? Entendeu? Sacou? Quentíssima. O velho quase não faz nada em Bleach, mas quando faz ele verdadeiramente estronda. Foi assim na luta contra o Aizen, na qual ele foi derrotado, mas foi derrotado por uma malandragem do inimigo, que já foi com o esquema todo preparado para tirar o velho da jogada. Ainda assim ele mostrou ali enorme poderio, digno de todas as expectativas depositadas. É exatamente a mesma coisa que ocorre aqui na luta contra o suposto Rei Quincy. O velho mostra aqui uma Bankai monstruosa e consegue dizimar membros da Stern Hitter com uma facilidade que impressiona. No final das contas ele foi derrubado definitivamente, ele foi morto, acabou pro velho. Mas, novamente ele foi vítima de malandragem do inimigo. Não é que ele foi humilhado pelo oponente. O inimigo montou uma marotagem especial para tirá-lo da jogada, e eu acho essa uma solução simples, porém muito eficiente de o autor ao mesmo tempo valorizar a força de um determinado personagem, sem fazer com que ele roube os holofotes do herói, que é quem vai terminar tendo que resolver tudo, né, no final das contas. Então eu tiro meu chapéu pro Kubo aqui, porque ele tratou meu velhinho com respeito. Então o velho morreu? Morreu, mas ele não foi humilhado, o que seria cuspir na cara dele, seria jogar pedras na imagem de guerreiro poderoso que esse velho teve ao longo de todo o mangá. Então ele tirou o cara da jogada, mas não precisou humilhá-lo, né? Aprenda aí, Kishimoto, seu comédia, seu cansado, que humilhou o Cabeça Branca sem necessidade. Aprenda como é que se faz. Agora eu tenho que dizer, Bleach botou Naruto pra mamar nessa daqui. Botou pra mamar. É assim que você tira um personagem imponente da jogada sem cuspir na cara dele. Hashtag justiça pelo Cabeça Branca. Vamos seguir. Fora isso, também existe um trabalho muito interessante feito aqui no sentido de terminar de consolidar o relacionamento do Yamamoto com o seu braço direito que foi morto no início do arco, né? O velho consegue vingar seu leal companheiro, matando o Quincy responsável pelo assassinato, e aí nós vemos mais um flashback mostrando o passado dos dois. Realmente dou os pontos pro Kubo aqui, que conseguiu estabelecer uma relação muito interessante entre dois personagens em poucas páginas. A história do Yamamoto com o Shojiro, né, o passado deles dois, é muito legal e consegue estabelecer conexões mesmo usando pouco espaço dentro da obra para isso. E essa não é a única vez em que veremos esse mérito de escrita nesse arco não, hein? Daqui a pouco vamos falar de mais um exemplo disso aí. Por enquanto vamos deixar palmas para o autor. Eu comecei a gostar muito desse tal de Shojiro e eu nem conhecia ele até um dia desse. Pra não dizer que só vai ter elogio aqui, o modo como os Queens se enganaram Yamamoto foi pessimamente construído. Veja, o fato de o velho ter caído por conta de uma armação é bom, mostra que ele é poderoso, mas não o faz tirar o protagonismo do Ichigo. Mas a forma que foi feita essa armação foi péssima. Basicamente o Kubo resolveu brincar de Serginho Malandro e aí com o público e não mais do que de repente disse que aquele que estava lutando com o velho não era realmente o Rei Quincy, mas sim um Stern Hitter que tem a habilidade de copiar a aparência e as memórias de qualquer um e que estava se passando pelo rei. Isso colocado assim, sem nenhum preparo ou nenhum preparo que eu tenha percebido. E simplesmente tirado do bolso no momento mais conveniente. É uma grande safadeza do autor para manter o impacto da luta, mas depois justificar a derrota do velho, né? Ele quer ganhar dos dois lados ao mesmo tempo, só que não é assim que se faz, né? Não é assim que se faz em roteiro. Eu não preciso nem ficar desenvolvendo muito esse ponto. Tirar justificativas do absoluto nada para levar a história onde se quer é a marca de um escritor de meia pataca, o que não é obviamente o caso de Tite Kubo. Qualquer idiota consegue escrever uma obra nesses termos. Se eu posso forçadamente inventar coisas do nada para surpreender o público a troco de nada, onde está o mérito de criar um enredo? Onde está a maestria da escrita? Assim seria muito simples escrever, mas assim também você consegue fazer uma obra que não tem engajamento emocional nenhum com o público, porque ele se sente traído, ele se sente enganado, feito de trouxa e de uma forma muito barata, não de uma forma inteligente, que deixa o cara instigado. O cara só fica se sentindo um palhaço. Ah, beleza, você passou o tempo todo fingindo que essa luta aqui era contra o rei, mas não era contra o rei. Ah, legal, eu fui otário. Obrigado, autor. Então essa daí não foi digna da capacidade do Kubo não, ele deu bola fora. Enfim, passado o ataque dos Quincy, restou ao Shinigami lamber as próprias feridas, tamanha a devastação deixada, né? A Soul Society quase foi destruída por completo. E é aí nessa parte que nós somos apresentados aos guardas reais, que são Shinigami ainda mais poderosos que os capitães. A função deles aqui é já uma velha conhecida nossa dentro de Bleach. Eles basicamente vão treinar o Ichigo, e o Abará vai junto de ousado que é, para que ele fique à altura desse novo desafio. Mas também aqui o Kubo se recusa a repetir velhas estruturas já surradas dentro de sua própria obra. Dessa vez o treinamento é muito diferente do que estávamos acostumados a ver. Como eu já disse lá no começo, hoje nós só vamos até o capítulo The Blades Me, que é o fim da terceira etapa do treinamento, sendo que ainda tem mais duas que vão ficar para o vídeo posterior. Sobre as primeiras etapas eu não tenho quase nada a dizer, exceto uma única coisa. O Byakuya ia ter ficado vivo
após a luta contra os Quincy é uma cachorrada absurda. O Kubo aqui fez um cosplay de Oda, mas naquilo que o autor de One Piece tem de pior. Ele deu muito a entender que o Byakuya ia morrer, mas o deixou vivo. Esse é um tipo de cachorrada que não dá pra aceitar. É novamente o autor brincando de pegadinha do malandro com o público. Ele constrói todo o contexto para a morte do cidadão, mas não o mata. Qual é o ponto disso então? O que é que ele ganha com isso? Qual foi o propósito? Não, ele fez isso porque ele tinha um motivo, ele tinha um propósito, ele ganhou certas coisas com isso. Ele não ganhou nada. Ele sacaneou o público, ele ganhou o impacto da cena de parecer que o Byakuya ia morrer, sem precisar pagar o preço do Byakuya morrer. Ou seja, ele foi um sacana, um sacaninha, como a gente diz aqui na Bahia. Enfim, na primeira ele não me pegou. A primeira vez que ele tentou fingir que o Byakuya ia morrer, ele não me pegou. Quando eu vi o irmão da Haruki lá pregado na parede sangrando horrores, eu já saquei logo. Ele não vai morrer aí. Só que aí depois tem aquela cena na qual ele pede pro Ichigo salvar a Soul Society. E nessa cena ele diz que vai morrer em breve e depois ele larga a espada e fica tomando chuva lá. Aí eu digo, não, realmente, nessa daí ele não vai escapar não. Eu achei que ele ia ficar vivo, mas ele vai cair. O ponto é, o Kubo fez muita, mas muita força pra enganar o leitor nessa daí. E eu não entendi muito qual o ganho que ele teve com isso. Ele só quis fazer todo mundo de trouxa. No fundo, eu acho que faltou foi cunhão pra ele matar um personagem popular como o Byakuya. Eu não duvido que tenha sido isso não, porque é a única explicação plausível que eu tenho aqui. Seguindo aqui, é no meio desse contexto de treinamento que nós temos uma espécie de treino do Kenpachi Zaralho também, e sobre essa parte algumas coisas podem ser ditas. Em linhas gerais, muito me agrada toda essa parte do enredo. Eu aceito e até gosto do motivo que foi dado para ele não estar no seu mais pleno potencial até aquele momento, e principalmente é muito digno de nota o fato de que o Zaralho é realmente um daqueles personagens que se encaixam bem naquela tese de que os poderes em Bleach estão ligados à personalidade dos guerreiros. Sendo honesto aqui, em 90% dos casos eu acho esse take aí um baita de um miguezão, exatamente como acontece em Jojo também. Essa coisa de que existe uma ligação simbólica entre as técnicas e a personalidade é uma tese muito legal, mas que me parece ter pouca base dentro da obra. Parece ter muita, vamos dizer assim, interpretação freestyle para encaixar a maioria dos personagens dentro dessa tese aí. A mesma coisa acontece com o Jojo. Não, porque existe a ligação do Stand com o fulano, porque a personagem... Aí começa a fazer uns arrumados, uns armengue para encaixar a tese, para a tese fazer sentido. E eu olho e digo, acho que não, hein, paizão? Acho que não. Há, porém, algumas notáveis exceções a essa regra e o Zaralho é uma delas. Realmente, o fato de ele estar com sua Bankai adormecida, assim como seu verdadeiro poder estava adormecido, e de que ele não era capaz de ouvir a voz de sua Bankai enquanto não conseguiu despertar seu verdadeiro eu, isso casa perfeitamente com a tese que liga os poderes às personalidades dos guerreiros. Aí faz sentido. Inclusive, essa coisa dele não ouvir sua própria Bankai estava lá na luta dele contra o Ichigo, né? Isso eu lembro. Que o Zangetsu meteu essa pro Ichigo. Você percebe que ele não consegue ouvir a voz de sua Bankai, uma parada assim. Então esse negócio dele não ouvir a sua Bankai já estava lá há milênio na obra. E isso está ligado com o fato de ele não conhecer a sua verdadeira capacidade, dele estar ignorando quem era efetivamente o Zaralho enquanto guerreiro. Aí beleza, eu acho que casa lindo. Aqui sim foi feito de uma maneira muito sólida. Só que tem duas coisas a mais, além desses elogios, tem duas coisas a mais que tem que ser ditas sobre esse trecho aí. Primeiramente, o que fizeram com a Onohana foi outra cachorrada das brabas. Foi a terceira que o Kubo quis dar uma de Sérgio Malandro dentro desse arco. Então a capitã, que era a mais doce, centrada e altruísta, era na verdade uma grande psicopata com sede de sangue no passado. Céus, que revelação! Parabéns, Kubo, você pegou todos de calça curta. Talvez fosse isso que ele quisesse gerar no público. Talvez ele quisesse que as pessoas ficassem pagando pau pra ele dessa maneira. Em mim só deu preguiça. É um daqueles casos nos quais o autor cai no fetiche da surpresa. Ele quer surpreender, só por surpreender, sem ter um estofo por trás, sem ter um porquê, sem ter nenhum valor a mais do que isso. Ele só inventa um negócio do nada e aí você vai ser surpreendido, claro. Mas desse jeito, os roteiristas dos filmes de Dragon Ball fazem toda vez. Ou você vai me dizer que você imaginava, que você desconfiava que o Metacooler na verdade era produto de um chip que saía comendo planetas universo afora. Você não imaginava isso. Então ele lhe surpreendeu. Até aí qualquer imbecil surpreende também. Então esse fetiche da surpresa é muito problemático. A não ser que eu esteja bem enganado ou tenha esquecido de alguma coisa, nada até agora indicava que a Onohana era na verdade uma psicopata doente. E nem me venham com aqueles quadros que tem algum detalhe bem escondido que foi colocado lá no capítulo 134, porque isso não é preparação pra nada. Eu tô falando isso porque eu sei que o Kubo gosta dessas cachorradas, né? Ele gosta de botar um negócio escondido, um negócio assim, um pentelho na página pra dizer, olha lá, tá lá o pentelho, você que não viu. Mas isso não é preparação pra nada. Se você coloca um elemento que não vai ser percebido pelo público,
e você coloca para não ser percebido pelo público, você obviamente não está preparando o público para nada. Você está apenas brincando de onde está o Wally com o leitor. Então, se forem me trazer cena que prove alguma preparação para essa coisa da Unohana, venha com cena robusta, com cena concreta, com cena que traz informação visível para o leitor, e aí eu mudo minha tese. Mas que eu me lembre, não tem nada disso não. O Kubo só quis ser um engraçadão mesmo que arranca o suspiro da plateia, com surpresa barata. Parabéns, viu? A segunda coisa que eu tenho para dizer sobre esse trecho é relativa à explicação que vocês me deram a uma reclamação que fiz quando falei do arco de Uecomundo. Ali, eu apontei o que me pareceu uma incongruência na escala de poderes de Bleach envolvendo o Zaralho, e vocês me disseram que seria tudo explicado no futuro. Ok, a explicação chegou, mas eu acho que ela não explica realmente o que eu questionei ali. O meu ponto lá foi o seguinte: os espadas eram numerados de acordo com seu poder. Quanto menor o número, maior o poder. Ok. O Ichigo venceu com muitas dificuldades um Grimmjow, que é o espada número 6. Ok. O Kenpachi, por sua vez, depois de ter algum trabalho, venceu o Noitora, que é o espada número 5. Beleza. Acontece, porém, que o Ichigo já tinha vencido o Kenpachi anteriormente. E digo mais, o próprio Zaralho diz ao Noitora que está meio enferrujado. Então não é que ele teve um boost de poder. Como pode então que o Ichigo, que venceu o Zaralho, tenha tido dificuldade contra um guerreiro mais fraco que aquele vencido pelo Zaralho? Essa era a incongruência que eu apontei. As coisas que acontecem aqui na Guerra Quincy não explicam nada disso. Elas explicam apenas porque o Zaralho perdeu para o Ichigo. Mas elas não explicam como ele, ainda mais fraco, porque o verdadeiro poder dele ainda estava dormindo, venceu depois um guerreiro mais poderoso que aquele que o Ichigo se matou para vencer, sendo que ele supostamente era mais fraco que o Ichigo. Sacaram qual é a parada? Então, eu não acho que essa explicação tenha a ver com aquilo que eu questionei lá. Mas enfim, ditas essas coisas, entremos na parte do treinamento do Ichigo com o cara da Zanpakuto lá. Aqui, Bleach chegou ao auge daquela característica presente na obra desde o começo, que é o de ligar uma evolução do poder do herói com um aumento no seu autoconhecimento, porque tecnicamente nem existe realmente um treino aqui nessa parte, né? Imagino que isso vai ficar para as etapas posteriores, já que por hora nós tivemos o Ichigo se conhecendo a si mesmo. Ele não realmente treinou, ele foi conhecer o seu passado, compreendendo realmente quem ele é e se tornando um com seus próprios poderes. Assim como no caso do Kenpachi, o Ichigo também é um daqueles poucos exemplos nos quais os poderes estão realmente ligados à personalidade, e isso é inegável. Desde o começo de Bleach é assim, e aqui foi feito talvez da maneira mais interessante de todas. Eu gostei mais aqui do que em qualquer outra parte de Bleach. Realmente é a partir do momento que o herói compreende o seu verdadeiro eu e o aceita de bom grado que ele pode finalmente despertar suas verdadeiras habilidades. Agora ele pode dizer que ele é a lâmina, porque agora ele pode dizer com clareza quem ele é, em primeiro lugar. E com a compreensão, ele fez as pazes consigo mesmo e com sua natureza. É muito, muito bom. É muito melhor que aquelas filosofias de boteco meio crípticas dos outros treinamentos a que ele se submeteu ao longo da série. Aqui o negócio é robusto. Vou tirar novamente o chapéu pro Kubo nessa daqui. E pro Ichigo se conhecer a si mesmo, ele teve que aprender a verdade acerca do seu passado e da real natureza dos seus pais. E esse flashback é simplesmente muito bom. É aqui que vemos mais uma vez aquele mérito de escrita que eu mencionei anteriormente, de o autor conseguir transmitir uma relação entre personagens e estabelecer conexões entre o público e indivíduos que tiveram pouco espaço na obra de uma maneira muito eficaz. Eu realmente gostei muito da mãe do Ichigo e digo que o Kubo passou aquela característica do carisma próprio que ela tinha, né? Ele diz que ela tem um carisma próprio, mas ele transmite isso com muita eficiência para o público também. A história dos pais do herói é bonita e tem um lance meio Romeo e Julieta envolvido, já que era para ser um romance proibido, sendo ele um Shinigami e ela uma Quincy. O carisma de ambos carrega esse flashback nas costas e ainda nos explica uma outra situação que tinha sido estabelecida anteriormente, e esse é o último ponto do vídeo de hoje. Eu estou falando aqui sobre exposição de ideias dentro de uma obra. Acho que esse trecho do flashback dos pais do Ichigo nos ensina uma lição básica, porém muito importante quando falamos de arte e narrativa. Uma boa ideia não vale por si só. Ela tem que ser apresentada da forma correta também. Por que eu estou dizendo isso? Ora, finalmente nós entendemos o porquê de Aizen conhecer tudo acerca do Ichigo. Finalmente nós sabemos porque ele estava monitorando os passos do herói desde o começo. E depois que tudo nos foi revelado abertamente, dá pra dizer que faz sentido. Não há nada de errado ou de forçado nessa parte da história. As explicações são realmente satisfatórias. Só que o modo como isso foi revelado lá na luta contra o Aizen foi desastroso. Ali realmente parecia uma forçação de barra completamente absurda, porque o vilão ia despejando informação atrás de informação na cara do Ichigo, e aí ficava só parecendo que o Kubo estava tentando muito intensamente mostrar que o Aizen era tão inteligente, que estava sempre 2 ou 3 passos na frente de todo mundo, e que isso chegava ao
ao extremo de ter manipulado tudo para que o Ichigo nascesse do jeito que nasceu, e depois que ele ficou monitorando tudo de perto e que tudo estava acontecendo exatamente conforme ele tinha planejado, sem se desviar nem um pouquinho, nem para lá nem para cá, porque afinal de contas ele é mais esperto do que todos. Mas não é e nunca foi esse o caso. Quando sabemos da história real, vemos que nada disso estava originalmente nos planos do Aizen, e o mérito dele na verdade foi ir se adaptando ao que ia acontecendo. O curioso cruzamento que gerou o Ichigo não era uma ideia dele. As coisas foram por esse caminho. A partir daí ele teve interesse em monitorar o herói para saber no que aquilo ia dar, e isso faz todo sentido. Então nós temos aqui um caso de ideia boa, mas que foi apresentada lá atrás de uma maneira tão imunda que parecia uma ideia péssima. Fica aí então a lição para todos. Não basta que a ideia seja boa, há que saber colocá-la no papel também. E é com isso que eu me despeço. O arco da Guerra Quincy começa muito, mas muito mais forte do que eu poderia supor. Aqui nós temos até verdadeiras subversões que o Kubo opera em relação a ideias já gastas em Bleach. Parecia que teríamos mais uma sequência chata de lutas, mas o que tivemos foi um massacre dos heróis. Parecia que teríamos mais uma parte de treinamento igual todas as outras, mas o que ele nos entregou aqui foi em verdade um flashback eficiente, cheio de ternura e que ainda esclareceu dúvidas sobre a verdadeira natureza do Ichigo. Fora isso, esse é um arco carregado dramaticamente, explodindo de emoções as mais variadas e que tem um incrível ritmo frenético logo no início. E veja que eu sou um grande fã dos momentos nos quais o Kubo desacelera a história, como vocês sabem, mas aqui ele soube acelerar também. Sim, há alguns percalços no caminho, sobretudo quando o autor achava que deveria ficar pregando pegadinhas no público e aí colocava uma morte falsa, uma psicopata falsa e um Rei Quincy falso para parecer um engraçadão. Tudo isso, porém, é muito pequeno perto dos muitos méritos que esse início de arco apresentou. Ainda acho que nós vamos ter um corredor chato de inimigos sendo derrotados como em Ecomundo? Sim, eu acho. Gato escaldado tem medo da água fria, já diriam os antigos, senhores. Mas por hora os elogios são merecidos. Dá teu like aí, se inscreve no canal e compartilha com a galera do Bleach. Semana que vem, vocês já sabem, é Narutinho neles. Aliás, eu ia ensinar a pronunciar corretamente o nome do Rei Quincy, mas isso vai ficar pro próximo vídeo, já que esse aqui ficou grande demais.